E o Santo Agostinho ele mostrou que era necessário ter uma fé para poder compreender a verdade. Ou seja, só seria possível você compreender as coisas se for pelo meio da fé. Então, sem a fé é impossível você descobrir uma verdade. E utilizando desse princípio, ele conseguiu dar o alicerce para toda a teoria cristã, a chamada filosofia cristã na época. E aí esse pensamento durou muitos anos, muitos séculos, até que Carlos Magno também difundiu a questão da escolástica, que foi uma criação de escolas para difundir o cristianismo. Com a evolução da escola, surgiu novos debates, surgiu novos problemas entre a teoria da igreja e os estudantes da época. E aí nós vamos hoje falar sobre a questão do São Tomás de Aquino. Então, primeiro nós vamos falar quem foi o São Tomás de Aquino e qual foi o seu papel aí para a filosofia medieval e para a ciência. O São Tomás de Aquino é considerado o príncipe da escolástica. Ele foi muito importante filósofo e padre italiano da Idade Média, intitulado Doutor da Igreja Católica em 1567. Ou seja, depois de Santo Agostinho, ele foi o filósofo que mais interferiu no conhecimento filosófico da época. Ele foi filho de conde, teve uma influente e apropriada educação, estudou na abadia e no mosteiro da Ordem de São Bento de Cassino. Mais tarde ingressou na Universidade Napoleonense na cátedra de Artes Liberais. Lembrando que naquela época o conhecimento estava relacionado com o conceito de artes. Então a artes aqui ele é um conhecimento bem diferente do que nós conhecemos hoje. A arte aqui ele envolvia retórica, gramática, direito, tinha muitas disciplinas envolvidas aí. Aí recebia o diploma de artes. Ele foi conhecido como Doutor Angélico, cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, à esperança, à caridade, constituindo-se o novo pregador cristão da época. Então vamos lá. Quais são as principais ideias difundidas por São Tomás de Aquino? Vocês lembram que o Santo Agostinho ele colocava o Platão como explicação da fé, explicação da Bíblia, da fé cristã. E o Aristóteles, para Santo Agostinho, ele era retirado. Por quê? Porque o objetivo era entender o mundo das ideias, que seria o mundo divino. Já o São Tomás de Aquino, ele vai defender os conhecimentos de Aristóteles. Vocês lembram que Aristóteles ele colocava como a verdade absoluta não o mundo das ideias, e sim o nosso mundo real. Então ele estava em contradição com Platão nessa parte. Então para ele a verdade acontecia no mundo real e não no mundo das ideias, que foi descartado pela Igreja Cristã até então. Então que foi que o São Tomás de Aquino teve a sacada de explicar a fé e o conhecimento através da filosofia de Aristóteles, que estava sendo bastante difundido pelos estudantes naquela época. Então o trabalho de São Tomás de Aquino esteve pautado no realismo aristotélico, em detrimento de seguidor de Santo Agostinho, inspirado de Platão. Então por isso Aquino foi um dos pensadores mais destacados nesse período. Ele foi defensor da filosofia escolástica, método cristão e filosófico pautado na união entre a razão e fé. Ou seja, o São Tomás de Aquino ele conseguiu juntar a razão de Aristóteles, principalmente, com a filosofia de Aristóteles, com a questão da igreja. Ele assim, São Tomás de Aquino escreveu inúmeras obras onde privilegiou a razão e a vontade humana, formulando assim um novo pensamento filosófico cristão. Então aqui, pessoal, o São Tomás de Aquino ele conseguiu pegar a ciência para tentar explicar a fé. Então ele agora não vai tirar a razão, ele vai utilizar-se da filosofia e da razão para explicar conhecimentos teológicos. Então o que foi que aconteceu? Com essa teoria surgiu as primeiras universidades. Só que essas universidades, elas trabalhavam muitos assuntos dos cristãos. Então o aparecimento da universidade ele se deu por volta de 12 a 13, século 12 a 13,
está entre os principais acontecimentos da Idade Média. As universidades da Idade Média trouxeram-se as mais significativas instituições educacionais e intelectuais desde a época clássica, período que se destacava o Liceu de Atenas e outras instituições notórias. Então, observe, pessoal, desde a Grécia Antiga, que foi antes de Cristo, e aí teve que pular para o século 12 e 13 para dar uma nova alavancada na ciência. Olha o tempo que durou essa partezinha aqui. Por isso que existe muitos comentários, muitos diálogos que perguntam se realmente a igreja atrapalhou ou não o conhecimento científico. Algumas pessoas dizem que não, que entre o nascimento de Cristo até o século 12 e 13, teve sim muita ciência aí difundida aí. Já outros dizem que não, diz que com o apogeu da Grécia Antiga, depois que o Império Romano invadiu a Grécia, caiu muito a produção científica por causa da igreja, porque não se precisava entender o mundo real, e sim o mundo apenas da fé. Aqui nós temos como criações eclesiásticas, isto é, nasceram na iniciativa da Igreja Católica, as universidades, de certo modo, originaram-se como extensões dos colégios episcopais, nos quais os jovens estudantes aprendiam o domínio das 7 artes liberais, que eram a base da educação na Idade Média. E aqui algumas curiosidades, né? O graduando da Universidade Medieval era chamado de artista, remetendo à ideia de quem dominava as artes liberais. As primeiras universidades citadas são a de Paris e da Itália e na Inglaterra. A Universidade de Paris destacou-se no século XIII pelos estudos avançados de teologia e artes. Então, observe, pessoal, que aqui a preocupação era estudar a teologia, enquanto na Bolonha, na mesma época, desenvolveu autoestudos em direito. Então, a ciência, como exemplo, como a física, ela tinha sido deixada um pouco de lado nessa época aqui. Depois aí de Aristóteles, a física ela realmente deu declínio. Ela deu uma alavancada nas questões dos árabes. Os árabes eles deram uma valorização na ciência por causa dos muçulmanos, porque de acordo com a fé muçulmana, a ciência ela deixa mais próxima dos deuses dele. Então, teve-se essa valorização pela ciência árabe. Inclusive, o São Tomás de Aquino, ele se utilizou desses conhecimentos muçulmanos, principalmente pela questão da filosofia de Aristóteles, para poder difundir suas ideias. O método de estudo e discussão aqui escolástico, o disputátil, era o principal método empregado nos debates de estudos avançados das universidades medievais. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino estava completamente ancorada nesse método. Ou seja, São Tomás de Aquino influenciou diretamente sobre a filosofia cristã naquela época. Então, inclusive eles estudavam coisas como astrologia também. Agora falando agora de astronomia, vamos aqui só nos preparar para a próxima aula que nós vamos debater aí sobre Kepler e outros grandes físicos. Como é que era a cosmologia medieval naquela época? Naquela época tinha a teoria do geocentrismo, né? Que ele foi abordado desde 150 por Ptolomeu, que nós discutimos antes. E naquela época, o que foi que aconteceu desde então? Né? Até essa parte de São Tomás de Aquino, ele colocava-se toda a explicação da astronomia para explicar o divino, o Deus. Então aqui ainda tinha um modelo geocêntrico, que colocava a Terra como centro de tudo. Então tudo estava girando em torno da Terra, porque nós somos especiais perante todo o universo. Então no modelo de Ptolomeu, os planetas moviam em círculos e giravam em torno da Terra, na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E aí não se debatia a questão do movimento da Terra até então. A Terra estava imóvel. Na Idade Média também começou a debater alguns conhecimentos sobre a questão do movimento. Foi na Idade Média que houve uma quebra entre a cinemática e a dinâmica. Começaram a pensar sobre tipos de movimento. E aí vamos deixar aqui o trabalho
do século XIV, que foi o padre francês Jean Buridan, ele propôs uma nova explicação para a questão dos movimentos, introduzindo o conceito de ímpeto. Ou seja, que existia uma força aplicada ao objeto, transfere a ele o ímpeto. Assim a velocidade dura enquanto o ímpeto da força existir. Aqui ele está colocando algumas ideias de Aristóteles, agora uma explicação mais evoluída. Eu tinha falado para vocês que até o século XII e XIII, a questão da ciência, sim, ela tinha dado uma caída. Inclusive, alguns comentários sobre a questão do movimento que o Aristóteles já estava explicando. Vocês devem lembrar que o Aristóteles dizia que um corpo só se move se tivesse uma força empurrando ele. Então, por exemplo, uma pedra que seria lançada, o ar estaria empurrando ele. E aí o padre francês aí, Jean Buridan, ele já começa a ter umas novas explicações a partir das teorias de Aristóteles, que é a questão do ímpeto. Então ele dizia que existia uma força dentro do próprio corpo e não fora do corpo, porque o Aristóteles ele explicava que o corpo se movia porque tinha uma força empurrando ele. Já que no ímpeto, a força é dentro do objeto, seria uma força interior do objeto, que conseguiria fazer com que o corpo se movesse. Ou seja, o corpo ele adquire velocidade quando ele tem esse tal de ímpeto dentro dele. Mas foi a partir daí que começou a criar o teorema da velocidade média. Na Universidade de Oxford, que foi uma das primeiras, né? Universidade, eles têm muito presente nos escritos. Ou seja, eles começaram a usar a geometria para compreender e matematizar aqui de forma geométrica, e depois nós vamos ver que Galileu conseguiu através de forma algébrica, né? A questão do cálculo da velocidade média. Então, pessoal, por essa semana é só. A gente está se preparando agora da próxima aula já começar a falar sobre alguns grandes físicos, mas esses primeiros momentos são importantes para a gente compreender como foi a evolução das ideias da física até então, tá bom? Não esqueça de fazer a atividade semanal e qualquer dúvida poste nos comentários. Um grande abraço e até mais.